Seu áudio não está saindo, professor. Sim, me escutam? Sim, agora sim. Ok. Vamos sem microfones. Turma, todo mundo com articulador, tudo certo? Articuladores aí em posições. Professor Wellington, boa tarde. Turma, para essa aula de hoje, é imprescindível que todos abram as câmeras. Eu preciso ver o que você está mexendo, eu preciso ver o seu articulador. Ah, professor, mas eu vou aparecer. Não, eu quero ver o articulador. Quero ver se você acompanha a linha de raciocínio que a gente vai fazer frente ao articulador. Então, já organiza a sua bancada de tal forma que você consiga me mostrar o seu articulador, ok? Renan, seu articulador está completo? Está com um articulador, arco facial? Deixa eu ver as peças dele. Arco facial, ok, o que mais? Articulador. Isso, articulador, arco facial. Certo. Conseguiram fazer a leitura do PDF, da questão do manual do articulador, o passo a passo, as imagens, eu disponibilizei para vocês lá no AVA, como seria a utilização inicial desse articulador, as peças, os nomes das peças, mas como todo manual, todo mundo ignora manual, né? Primeira coisa que a gente faz quando compra um aparelho é jogar o manual fora. A gente nunca tem a paciência para ler esse manual, para ler as etapas. O manual, se vocês realmente fizerem a leitura desse manual com carinho e entendendo esse passo a passo, vocês não vão ter a dificuldade no manuseio desse articulador, ok? Todo mundo com articulador em mãos, tudo certo? Todos ok? O restante da turma. Estamos só com 28 alunos, vamos aguardar um pouquinho mais. Turma, preço médio do articulador. Mais ou menos quanto que pagaram no articulador? 690, paguei, professor. 690? Sim, foi esse o preço que eu consegui para a turma, foi o menor preço, professor. Tanto aqui quanto em Goiânia eu consegui por 690 para todos. Eu e a Letícia. Bom, muito bom. Então entrou naquela ideia, turma, que eu havia comentado com vocês, que uma compra individual não tem força. Compra coletiva tem força. Agora imaginem quando vocês estiverem nos seus consultórios, se a turma realmente se organizar. Nossa, vamos comprar as autoclaves, vamos comprar, exemplo, as cadeiras. Nossa, precisamos comprar. Tudo que vocês se organizarem como turma, vocês sempre irão ganhar. Então, já parabenizo a Kelvia, a representante, a outra aluna que auxiliou nessa situação de ajudar a turma a fazer as cotações, de ir atrás, de resolver. É justamente isso. Ah, professor, mas o que ela ganhou com isso? Acredite, ela tem contato de todas as dentais, pesquisou muita coisa, leu muita coisa sobre, conversou com muita gente. Então, o que ela ganhou fazendo essa cotação para vocês, o ganho financeiro é muito pequeno frente ao ganho de aprendizado
que vocês tiveram. Fico muito feliz de ver que a turma tomou essa iniciativa de compra coletiva desses articuladores. Ok? Então, a primeira questão que eu preciso conversar com vocês. O que vocês leram, é válido esse equipamento? Eu preciso mesmo disso? Ou não? Eu preciso desse articulador na minha rotina clínica? Com certeza. No manual eles fazem até a comparação com um antigo, acho que é oclusor, charneiras, que eles falam que é simples e tal. Mas por que você acha que é importante, Thiago? Porque é por aqueles exemplos da última vez que o senhor falou, né? Para a gente liberar o paciente, mas ainda a gente tem a oclusão dele nas nossas mãos, poder estudar os casos com mais calma, precisão, detalhe e tal. Perfeito. E é justamente essa ideia que eu quero que vocês comecem a ter. Professor, paguei, aqui na minha frente, tem um monte de parafuso, eu não tenho nem ideia como é que isso funciona, e vai ser difícil e... Calma, calma. Isso foi feito para cirurgiões dentistas. Na disciplina de oclusão, se vocês leram o manual, cita a disciplina de oclusão, justamente onde vocês estão. Então, esse equipamento foi feito para vocês nesse período, para a compreensão nesse período, ok? Turma, primeira conduta, caixa do articulador, vocês vão abrir e vão encontrar o arco facial e o articulador. Peguem o articulador de vocês. Professor, qual é o modelo, normalmente, que a turma comprou? O modelo, normalmente, que a turma comprou é da marca BioArt, modelo 4000S. Esse é o modelo padrão, vamos dizer assim. Professor, o meu modelo é outro modelo. Quem tem outro modelo de articulador? Professor Wellington, disse que tem. O professor Wellington deve ter uns 10 a 15 ou mais articuladores. Mais ou menos, né, professor? Turma, quem tem outro modelo de articulador sem ser este articulador? Alguém comprou outro tipo de articulador? Algo diferente do que está sendo apresentado? Não? Ok. Turma, no articulador, nós temos um ramo superior e um ramo inferior. Eu tenho essa parte de cima e a parte de baixo. A parte de cima simularia qual osso? Maxila? A maxila. Se o Thiago está falando que a parte de cima é a maxila, a parte de baixo é o quê? Mandíbula. Professor, parece uma mandíbula? Ó, os côndilos, uma mandíbula, ó, uma mandíbula aqui. Professor, lembra uma mandíbula. Se vocês observarem, vocês vão conseguir tirar a parte superior da parte inferior. Destacar os dois. Professor, o meu tá grudado, ó. Não sai. Para isso, você vai tirar duas liguinhas brancas aqui na região posterior. Elas estão presas no ramo inferior. Duas liguinhas brancas. Aí você vai conseguir tirar o ramo superior do ramo inferior. Conseguiu tirar? Acoplar? Ó, duas peças. O ramo superior e o ramo inferior. Pode puxar, pode pôr força. Não quebrou não, Letícia. Tá certo. É isso aí. Ok? Então, eu tenho a mandíbula em uma mão e a maxila em outra mão. Vamos deixar a maxila de lado e vamos começar pela mandíbula. Mandíbula do paciente. Deixa a maxila de lado. Vamos pegar só a mandíbula do paciente. Na mandíbula do paciente,
Quando eu começo a observar essa mandíbula, o côndilo dessa mandíbula está no ramo inferior, está grudado nessa parte. Professor, qual que é o côndilo ou cabeça da mandíbula? Olha essa peça que está na sua mão. Não tem uma peça que parece uma esfera, uma bolinha? O que você acha que é essa bolinha? A cabeça da mandíbula? Cabeça da mandíbula ou Se simula, no caso. côndilo, nomenclatura antiga, também chamado de côndilo, ok? Então tá, professor, isso aqui é o côndilo, isso aqui está simulando a minha mandíbula. No caso, a cabeça do côndilo está grudado na mandíbula, não tá? Tá. A isso damos o nome de articulador arco-côndilo. Arco-côndilo, ou seja, arcon. Ah, professor, eu li um negócio desse, negócio de arcon mesmo, no PDF, não sabia o que era. É quando essa bolinha está no ramo inferior. Se a cabeça da mandíbula estiver no ramo inferior, eu vou chamar de arcon. Professor, e se essa bolinha estiver presa no ramo superior? Eu vou chamar de não arcon. Vou chamar ele de não arcon. Todo mundo entendeu a diferença de um articulador arcon e não arcon? É difícil? Já foi questão de prova da Marinha. Processo seletivo da Marinha. Diferenciar articulador arcon de não arcon. Então, quanto ao posicionamento da cabeça da mandíbula. Certo? Ok. Vamos agora pensar o seguinte. Se essa aqui é a mandíbula de todos os pacientes, isso aqui tem que servir para todos os pacientes. Tem que servir para a mandíbula do Josué e tem que servir para a mandíbula do André. Será que a mandíbula do Josué é igual à mandíbula do Josué? Não. São pessoas diferentes, tamanhos diferentes. Professor, então agora eu vou ter que dar uma regulada nessa mandíbula. Vou ter que descobrir o tamanho da mandíbula do meu paciente. Para ser mais exato, se vocês observarem nas bolinhas, vocês vão ver roscas do lado das bolinhas. Olha por cima. Vai perguntar. É porque estão pedindo aqui para mim para o senhor aceitar alguns alunos que estão querendo entrar. Ah, tá. Já aceitei. Tudo certo. Pode, caso necessário, pode parar e interromper para me lembrando. Ok? Turma, se você observar do lado da cabeça da mandíbula, tem algumas rosquinhas, não tem? Tem. Então, eu tenho a mandíbula, a cabeça da mandíbula, e tem uma rosquinha para o lado de fora e para o lado de dentro, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Certo? Se eu tiver um paciente que tem a mandíbula muito grande, volumosa, eu vou ter uma distância entre os côndilos maiores. Se eu tiver uma pessoa que tem a mandíbula menor, eu vou ter a distância entre as bolinhas, cabeça da mandíbula, menor. Vamos imaginar. Vou montar o professor Wellington nesse articulador. Você acha que a mandíbula dele é pequena, média ou grande? Olha o professor Wellington lá na imagem. Olha a mandíbula. É enorme. G, G. Professor, não tem extra G. Não tem extra G, só vai até o G. É o quê? G. Aonde você colocaria esses parafusos que simulam a cabeça da mandíbula, sendo que você quer a maior distância entre eles, você quer afastar eles? Onde é que você colocaria? No mais interno ou no mais externo? Mais externo. Mais externo. No mais externo. Perfeito. Então, todo mundo agora pega com a mão
a cabecinha da mandíbula, gira e parafusa no mais externo. Tá, não vou fazer vocês sofrerem, não. O Renan já deu uma dica. Tá vendo que não sai? Não sai. Dentro da caixa, abre a caixa de novo do articulador. Dentro da caixa do articulador, tem uma caixinha cinza. Dentro dessa caixinha cinza, tem um saquinho. Dentro desse saquinho, tem uma chavinha, como se fosse um ferrinho. Ó, um ferrinho. Se você observar na base da cabeça da mandíbula, tem um local justamente para você encaixar essa chave, ó. Aí você consegue removê-la. Todo mundo identificou a chave? Todo mundo conseguiu remover a cabeça? Isso aí, André. Essa é a cabeça da mandíbula. Coloca agora na perfuração mais externa, tanto o côndilo do lado esquerdo quanto o côndilo do lado direito. Você remove. Para remover este parafuso de roda de carro e qualquer outro parafuso de confecção normal, eu devo girar no sentido horário ou anti-horário para afrouxar um parafuso. Para afrouxar um parafuso, eu giro no sentido horário ou anti-horário? Anti-horário. Por que eu afirmo? Por que eu preciso dessa dica para vocês? Porque já ocorreu lá na especialização de implante, de prótese sobre implante, o aluno tentando afrouxar um parafuso, girando no sentido horário. Então, eu sempre preciso imaginar, para afrouxar, sentido anti-horário. Afrouxem os parafusos, pode colocar força. Tem alguns que são realmente bem duros. Pode colocar força. Não vai quebrar. Solta ele e coloca na região mais externa, garantindo assim a distância entre os côndilos. Então, o que você está alterando no seu articulador? Como é que chama isso que nós estamos fazendo? Distância intercondilar. Alteração da distância intercondilar. Essa alteração da distância intercondilar, eu vou fazer frente à distância dos côndilos do meu paciente. Ah, professor, está entendendo. Mas, como é que eu vou saber se o meu paciente é P, M ou G? Vou só olhar para ele e falar assim, é G. Não. Existe uma mensuração e a gente vai explicar sobre ela daqui a pouco. Mas dessa primeira etapa, de como colocar em P, M ou G, alguém tem alguma dúvida? Parafusos mais internos, P. Se eles estiverem no meio, M. Se estiverem mais externos, G. Professor, eu posso colocar um no G e o outro no M? Não. Tem que ter simetria entre as cabeças da mandíbula. Se uma você colocou no G, a outra também vai estar no G. Ok? Todo mundo entendeu essa primeira parte? Professor, Pode perguntar, Bruno. quando eu vou saber que o meu paciente é P, M ou G só no olhômetro? Não. Tem como a gente medir a distância entre os côndilos desse paciente. Perfeito. Muito boa pergunta, Bruno. Mas para isso, eu vou utilizar o arco facial. Mas ainda não vamos pegar o arco facial. Vamos seguir na mandíbula. Depois eu vou ensinar vocês a medirem a distância intercondilar no paciente. Eu primeiro preciso mostrar para vocês aonde mexe na distância intercondilar do ramo inferior. M ou G. Todo mundo achou? Todo mundo executou? Alguém não conseguiu? Alguém não entendeu? Pode perguntar. Professor, eu não consegui. Eu também não consegui. Eu Jéssica, pode perguntar. Eu não consegui tirar esse negócio aqui, não. Professor, não consigo tirar isso de jeito nenhum. Vou te dar uma dica.
A chavinha, se você observar ela não é reta, ela não é totalmente reta. Então, a pontinha da chavinha é meia curva. Encaixa justamente essa pontinha curva dentro do orifício, só pontinha, nem a pontinha mesmo. E pega o mais distante possível, deixa a chave agir, ó, mais distante possível e gira. E pode pôr força, no sentido anti-horário. Não? Pode pôr força. Quem não estiver conseguindo, tiver outra pessoa aí em casa, quiser ir lá pedir para auxílio para alguém em casa, pode pedir. Não tem problema. Preciso que todos caminhem junto. Normalmente, essa primeira desinserção, essa primeira desrosquear, realmente é duro, que vem travado de fábrica. Então, é um parafuso que vem bem travado de fábrica. Ok? Removendo e colocando ele em G, nessa posição, nós vamos agora caminhar de posterior para anterior, para entender os componentes dessa mandíbula. Tá? Então, caminhando, vindo à frente, eu vou chegar no de vocês, tem um disco preto aqui, não tem? Dá uma olhada nesse disco. Esse disco chama placa articular. Puxa o disco preto para cima. Puxa ele. Pode puxar com força. Saiu na sua mão. Você entendeu? Ele é o quê? Imantado. Ele é magnético. Volta ele. Coloca ele em posição. Vai fazer tec. Ele vai encaixar. Ah, professor, é isso mesmo. Faz até esse barulho. Faz tec. Encaixa. Significa que o modelo inferior, você vai colocar em cima desse disco preto, que nós vamos chamar de placa articular. Essa é a placa articular do seu articulador. No caso de vocês, essa placa articular é presa pelo quê? De que forma ela gruda no articulador? Imã. Imã. Magnético. Essa placa articular é uma das mais caras que a gente tem no mercado. Professor, tem outras mais baratas? Tem. Tira essa placa articular do articulador, a parte preta, pode tirar, tira ela. O seu articulador vai ficar desse jeito. Uma bolinha do ímã preso no articulador e duas projeções douradas. Conseguiram ver? Pega a chavinha, novamente, vem na região por baixo do articulador. Por baixo, não por cima. Empurra, pode pôr em cima da mesa. Empurra com força, imã para cima. Pode pôr força. O imã vai sair na sua mão. O imã vai sair na sua mão. Não aproxime o imã da tela nem do celular para não imantar e não perder os seus aparelhos eletrônicos. Esse imã é muito forte. Vamos guardá-lo lá dentro daquela caixinha cinza, lá dentro do articulador. Guardei lá dentro da caixinha cinza. Dentro da caixinha cinza, você vai encontrar outras duas placas articulares. E se você observar diferenças entre elas, é que essas outras placas articulares têm um local para pôr um parafuso. Todo mundo achou essas placas articulares? De parafusar? Não as magnéticas, as de parafusar. Tá? Então, pegue uma dessas placas na mão e comece a observar essa placa. De que material é feito essa placa articular? Plástico. A parte de dentro que é metal.
olhe por baixo desse plástico. Se você olhar com carinho, você vai ver duas setas do lado da parte metálica. Conseguiram ver? Duas setas do lado da parte metálica. Estas setas estão apontadas para o bico ou para a região mais larga da placa? Para que lado está apontada a seta? A A região região mais mais larga da placa. Significa que essa parte, a região posterior, o bico, a ponta é para frente. Então, eu vou pegar essa placa e vou encaixar no meu articulador. De que forma? Se vocês observarem, essas duas projeções douradas vão encaixar em duas perfurações que eu tenho na placa articular. Ó. Encaixou. Certo? Encaixou dessa forma. A menor parte, ou seja, a projeção, o bico voltado para frente. Todo mundo conseguiu? Só que quando eu começo a mexer nesse articulador, a placa cai. Porque ela não é magnética. Turma, se a sala cair, a gente retorna no mesmo link. Sempre assim, tá? Que a aula hoje tem hora para começar e não tem hora para acabar. É bem tranquilo. Sempre no mesmo link, caiu, a gente já volta e vai dando seguimento. Ok? Então, eu preciso prender essa placa no articulador. Essa placa não é magnética, eu tirei o ímã do meu articulador. Então, agora eu vou precisar de parafusos de retenção. Existem dois parafusos lá dentro daquele saquinho que está dentro da caixinha cinza. Dois parafusos, um maior e um menor. Para vocês verem. Vocês irão utilizar o parafuso maior para o ramo inferior. Aonde que eu coloco esse parafuso, professor? Por baixo da placa articular. Por baixo do articulador. O parafuso vai prender a sua placa articular. Ó, articulador sem nada, encaixo a placa articular, seguro ela em posição. Parafuso, tem dois parafusos bem semelhantes. Um é maior, o outro é menor. O maior é para o ramo inferior. Encaixo na região inferior e aperto. Quando eu apertar, essa placa articular vai ficar presa no meu articulador. Certo? André, para que eu preciso dessa placa articular? Eu vou colocar o meu modelo de gesso em cima dela, no caso, né? Perfeito. Eu não vou colocar o modelo em cima do articulador. Por quê? Ué, porque ele vai grudar no articulador. No caso, ele tem que grudar numa parte que dá para eu arrancar, que é essa placa. Todo mundo entendeu o que o André está falando? Se eu grudar o modelo nessa mandíbula, eu vou ter que ter uma mandíbula dessa para cada paciente. Peraí, professor. Eu pensei que eu tinha que comprar um articulador para cada paciente que eu tivesse. Não. Com um articulador, você consegue montar vários casos. Você só precisa de novos o quê? Placas articulares. Professor, eu preciso comprar placa articular magnética? Não, a magnética é uma das mais caras. Você consegue comprar novas placas articulares de retenção a parafuso, normal. Então, se eu chegar lá na Dental e falar assim, eu quero um par de placas articulares, eles vão perguntar, que modelo é o seu articulador? Ah, não sei, um branquinho. Não tem como. A mesma coisa você tentar comprar peça para o seu carro, chegar na revenda de peça e falar, que marca é o seu carro? Não sei. Não sei. Não tem como.
Então, a primeira coisa que vocês precisam identificar é marca e modelo. BioArt 4000S. Normalmente, os da BioArt são compatíveis. Só de falar que é BioArt, eles já vão fornecer a placa articular correta. Com a placa articular, vocês podem montar quantos pacientes quiserem. Professor, eu tenho 10 pacientes, vou montar todos no articulador. Preciso comprar 10 articuladores? Lógico que não. Com um articulador, fazendo a alteração das placas articulares superior e inferior, você consegue montar esses 10 pacientes. Faz sentido o que eu estou falando? Vai chegar num caminho que vocês vão entender melhor, mas não esqueçam essa questão de placa articular. Caminhando um pouquinho mais à frente no articulador, eu tenho uma mesinha, uma pecinha de plástico transparente. Eu tenho na mandíbula, mais à frente da mandíbula. Questão de dentes. Quais dentes eu tenho aqui, quase terminando a mandíbula? São os incisivos inferiores. Então, vamos imaginar essa mesa simulando os incisivos do paciente, certo? Os incisivos do paciente podem estar um pouco mais para frente, um pouco mais para trás, um pouco mais para frente, um pouco mais para trás. Professor, mas os incisivos não estão aqui no modelo? Sim. Só quero te fazer uma relação com o nome dessa mesa. Essa mesa chama mesa incisal. Essa mesinha de plástico que vai para frente e para trás chama mesa incisal. Professor, qual que é o local correto dela? É mais para frente, mais para trás? Calma, nós vamos explicar a posição da mesa incisal. Coloco na posição desejada e aperto o parafuso da mesa incisal. Tá. Olha novamente a mandíbula. Olha novamente a parte inferior do seu articulador. Existe alguma peça que você não sabe o nome agora? Cabeça da mandíbula, distância intercondilar, as perfurações E, M ou G, andando para a região inferior, placa articular, onde eu vou colocar o meu modelo superior ou inferior? Se eu estou trabalhando na mandíbula, eu vou colocar o modelo superior ou inferior aqui? Inferior. Modelo inferior, e andando um pouco mais à frente, eu vou ter a mesa incisal. Nomenclatura é essa, e essa é a composição da parte inferior do seu articulador. Agora eu quero escutar vocês. Dúvidas sobre a parte inferior do articulador? Podem perguntar. Eu perdi a parte que você explicou como tira o ímã. Para remover o ímã, utiliza-se a chavinha, aquela... Você conseguiu ver a chave, Luciana? A chave de remoção dos côndilos? Sim, não, essa eu estava tentando tirar o côndilo, inclusive. Certo. A hora que você observar, esse ímã, ele é forte. Ele está aqui, ó, preso dessa forma. Eu vou pegar a chave e vou na região posterior, ou seja, interna desse ímã, vou fazer força de dentro para fora, em cima desse ímã, a chave. E a própria chave, note, vai empurrar o ímã para cima. Aqui agora eu consigo remover o ímã e transformar esse articulador em um articulador convencional. Não é mais um articulador magnético para placas articulares magnéticas. Isso é muito importante a gente saber. Porque senão a gente imagina que somente placas articulares magnéticas estão certo aqui. Você acha que o vendedor quer te vender qual? A mais cara ou a mais barata? A mais cara, é lógico. Então, eu preciso saber transformar o meu articulador
em algo mais simples. Meu articulador é muito bom, ele é magnético, é bom. Mas eu quero comprar placas articulares convencionais. Ok? Fazendo essa transformação, eu consigo pegar o maior parafuso, que está lá naquela caixinha cinza, fazer a introdução na região onde estava o ímã e fazer a apreensão da placa articular. Lembrando, o bico, a ponta, voltado à frente. Eu faço a perda. Ok? Turma, menos de 1 minuto. Vamos encerrar esses primeiros 40 minutos e já vamos logar na nossa segunda etapa. Ok?